sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que estamos mais uma quinta-feira envolvidos no amor, na paz de Jesus e buscando os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva, na nossa transformação moral e espiritual. Então, para o estudo, para os trabalhos desta noite, nós contamos com os irmãos, com a Lide, com a Jana, com o Sandro, com a Bruna, que nos auxilia na técnica, e que agora cada um deles irá dar o seu boa noite para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Começando pelo Sandro. Boa noite, queridas colegas.
Hoje eu sou o bendito ao fruto aqui, né? Mas é com muito prazer que nós retomamos esse trabalho toda semana, né? Já é um compromisso que nós assumimos conosco, principalmente, com a doutrina e com a sequência dos trabalhos da casa, né? E eu diria que depois de todos esses encontros já está praticamente um encontro intimista, né? Já estamos acostumados uns com os outros, né? E eu acho que isso vai enriquecendo o encontro, né? Dá tanto entre nós aqui que estamos partilhando disso, quanto aqueles que ouvem, né? Eu acho que vamos formando um ciclo de acolhimento e que possa ser assim mesmo, né? Que nós possamos estar dividindo esses assuntos que tanto nos fazem bem, né? E que tanto nos trazem dúvidas também, e que essas dúvidas possam ser as ferramentas que nos conduzam a nos melhorarmos, né? Então, que tenhamos um bom trabalho essa noite. Jana. Boa noite, pessoal. Mais uma quinta, então, estamos aqui, como o Sandro disse, com muita satisfação. E que, como ele falou, vamos mais uma noite, né, aprofundar nossos estudos, nossos conhecimentos. E muito bom estar aqui com todos vocês. Lide. Boa noite, meus queridos. É muito bom estar aqui de novo, é uma alegria imensa poder compartilhar e estudar junto com vocês. Que tenhamos todos um estudo sereno, que a gente possa permanecer conectados e aprendendo bastante com o Livro dos Espíritos. Um abraço. Bem, meus queridos, que estejamos todos mesmo nessa harmonia, nessa amizade, nesse amor que nos une. E dando sequência, então, ao nosso estudo da Lei de Liberdade, que nós iniciamos lá na quinta-feira passada, onde nós vimos como pontos principais a liberdade natural, a liberdade de pensar e o livre-arbítrio. O homem, ou seja, nós, não somos fatalmente levados a praticar o mal. Os atos que praticamos não foram previamente determinados. Os crimes que, porventura, viermos a cometer não são resultado de uma sentença do destino. A vida corpórea nos foi dada para que nós, através das nossas sucessivas encarnações, através das nossas ações, das nossas atitudes, do uso do nosso livre-arbítrio, é que nós vamos conseguindo, aos poucos, eliminar, né, nos libertar das nossas más tendências, das nossas más inclinações. Sandro, na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores dizendo: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo. Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Então, todos os acontecimentos são pré-determinados? Por óbvio que não. Porque se eles fossem pré-determinados, nós não estaríamos exercendo o nosso livre-arbítrio, né? Já estaria tudo escolhido, né? E se nós não estivéssemos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nós não teríamos liberdade. Estaríamos infringindo, então, uma lei natural. Então, nem tudo foi premeditado ou planejado, mas parte foi, né? Principalmente no tipo de provas, no tipos de desafios que nós teríamos que passar na nossa vida. Isso já estava pré-projetado lá na nossa programação encarnatória. O que quer dizer isso? Ali na introdução, Ju, tu disseste que ninguém veio para o mundo para ser assassino ou para fazer o mal. Mas nós escolhemos o tipo de provas que nós vamos passar. E essa escolha de prova, ela é pré-determinada. Agora, como que nós vamos passar por ela, aí já é ação do nosso livre-arbítrio.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos fazem uma correlação de que nós escolhemos, por exemplo, uma estrada esburacada. Isso já está pré-determinado. Nós vamos andar numa estrada esburacada na nossa existência corporal. Mas não sabemos se essas estradas vão ter muitos buracos, se eles vão ser rasos, se eles vão ser fundos, se eles vão ser mais pela direita, mais pela esquerda. Então, é no nosso viver e pelo desenvolvimento do nosso livre-arbítrio que nós vamos escolher em qual parte dessa estrada nós vamos andar. Mas é nessa estrada que nós vamos andar. Não sei se isso deixa claro. E assim, nós vamos estar sempre sobre a influência na nossa vida de espíritos. Lá no livro dos Espíritos mesmo, eles nos dizem que tem muito mais de ordinário do que nós imaginamos a ação deles sobre nós. Aí poderíamos dizer assim, então nós somos coordenados por eles, depende qual é o nível de abertura que se dá para isso. E aí é que entra a nossa liberdade, aí que entra o nosso livre-arbítrio. Quando nós permitimos ou não que esses espíritos interfiram nas nossas decisões. Quanto mais conhecimento nós tivermos sobre várias coisas, principalmente sobre a lei da vida, a lei da reencarnação, sobre as leis morais, quanto mais conhecimento nós tivermos, menos nós somos suscetíveis de sermos influenciados pela interferência dos espíritos, seja pelo bem ou seja pelo mal. Nós estamos falando aqui da nossa liberdade, certo? E o Espiritismo nos mostrando isso, ele atribui a justiça divina a isso. Né? Porque se não fosse assim, se não fosse pelo uso de nós podermos escolher durante a nossa vida nossos caminhos a seguir, nós seríamos como máquinas, né? Seríamos autômatos, ou seja, sem raciocínio, sem capacidade de discernimento, sem capacidade de escolha. Né? E eles nos dizem ainda que a própria fatalidade é exercício do livre-arbítrio, anterior à encarnação. O que quer dizer isso? Mesmo as escolhas que já são pré-determinadas também são feitas por nós. Não no desenvolver da encarnação, mas antes dela, quando nós programamos. Então veja como a liberdade também está atuando até na fatalidade, lá no início. Obrigado, Sandro. Bem como nos esclarecem os benfeitores, e a gente pode concluir disso, que fatal mesmo, no verdadeiro sentido do termo, é somente o instante da morte. E que chegando esse momento, de uma forma ou de outra, nós não podemos nos livrar dele. Lide, assim sendo, qualquer que seja... Ju, eu queria contribuir mais um pouco falando nisso que tu falaste aí. E essa fatalidade que é escolhida lá na programação reencarnatória é para elementos físicos, materiais, como, por exemplo, a riqueza, a pobreza, o estado de doença ou de saúde, né? Porque em relação ao estado moral, que é o maior objetivo nosso na encarnação, que é a nossa evolução moral, essa não está com nada pré-determinado. Essa toda vai ser em função das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Eu acho que eu falhei em não ter dito isso, mas isso é importantíssimo, né? Que essa pré-determinação lá na erraticidade, lá, quando nós estamos fazendo a programação, são para as coisas físicas, né? Que as morais, elas não estão sob esse efeito da pré-determinação. Realmente, Sandra, obrigada. Lide, então, né, o que os benfeitores nos esclarecem, então, que o fatal no verdadeiro sentido do termo, é somente o instante da morte. E que chegando esse momento, Lide, de uma ou de outra forma, nós não podemos nos livrar dele. E assim sendo, qualquer que seja o perigo que nos ameace, nós não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Ju, quando é chegada a hora de partir, de nada a gente pode fazer para evitá-la, né? Deus sabe antecipadamente já o gênero de como vai acontecer a nossa morte. E assim como o Sandro falou, na erraticidade, o próprio espírito antecipadamente já sabe o momento da sua morte, né?
No grupo de estudos, no domingo, a gente citou vários exemplos que comprovam isso no nosso dia a dia. A gente muito fala disso, né? E o que mais a gente escuta é em acidentes de avião, né? Quanta coisa às vezes acaba acontecendo e fulano acabou não indo pegar o avião e o avião caiu e todo mundo morreu. Ou o contrário, que aconteceu há pouco tempo e o humano trouxe isso para nós. Numa queda de um avião, uma mulher caiu fora, foi amparada pelas árvores, sobreviveu e o restante das pessoas acabaram desencarnando. Então, realmente, quando é chegado o momento, Deus sabe e a gente não tem como escapar. Sim, Lide, mas daí, por ser tal a hora da morte, serão inúteis todas as precauções que tomarmos para evitá-la? Não, Ju. E o Livro dos Espíritos nos traz a resposta, porque essas precauções que a gente toma vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. E também muito ligado com uma lei que a gente já falou aqui, que é a lei de conservação, né? Então a gente também tem esse instinto de conservação que é para a gente progredir, enfim. Então a gente evita também. Obrigada, Lide. Jana, qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que acabam não tendo nenhuma consequência? Existe um objetivo para isso? Acho que dá para começar, assim, Ju, dizendo que Deus não nos impõe nada, né? Nós, como já foi comentado, na nossa programação reencarnatória, nós escolhemos, né, os problemas, as situações e os perigos que vamos passar. E no momento dessas escolhas e dessas situações, o resultado dessa encarnação, diante dessas situações, é que sim, vai daí colocar dentro de um... Porque, como o Sandro falou, nós antes de reencarnarmos temos o livre-arbítrio, né? Gerando daí a questão material da fatalidade. E após estar lá a situação, né? Por exemplo, uma pessoa que nasce num meio propício ao roubo, etc. e tal, ela vai ter que, diante daquela situação, saber conduzir o seu livre-arbítrio, né, e repensar as situações. Então, o objetivo disso tudo é que nós temos que evoluir, temos que passar por essas dificuldades para que possamos, né, buscar um melhoramento, um autoconhecimento, e a finalidade, né, maior é o nosso fortalecimento. Então, Deus não nos impõe um perigo, são situações que nós escolhemos na reticidade para passar e evoluir, né? São escolhas de gêneros das nossas provas. E com isso procurar a nossa evolução e ultrapassar essas barreiras. Ju, posso contribuir? Bom, vou contribuir aqui. Então, assim, porque a questão também pergunta por que ele nos daria perigos que não teriam consequências, que não devem ter consequências. Consequências em relação à extinção da vida. A pergunta se relaciona a isso, né? Por que ele me bota coisa se ela não vai me levar ao fim, por exemplo, né? É porque muitas vezes ele nos bota isso para nos alertar de que nós estamos indo para um caminho que possa nos levar ao mal. Então, é uma forma de nos reconduzir no processo, porque a fatalidade está na hora da morte. Mas, quando nós chegamos na hora da morte, nós chegamos com méritos e deméritos. E esses perigos que são colocados na nossa vida, mas que não colocam em risco a nossa vida, que teoricamente, então, o Kardec pergunta que não teriam consequências para a vida, mas tem consequência para o nosso aprendizado. Então, o que acontece? Um exemplo muito típico disso. A pessoa infartou.
ela, por um tempo, pelo menos, ela vai cuidar da pressão, ela não vai comer mais gordura, ela não vai tentar diminuir o nível de estresse. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ela se reconduza. Então, não tem consequência em relação à vida ou à morte, mas tem consequência em relação à tua postura, em relação ao bem e ao mal. Ao bem e ao mal que você faz para você, ao bem e ao mal que você faz para o teu irmão. O exemplo esse do infarto é em relação a você, mas existem essas relações em relação ao outro. Quando você quase perde um ser querido, talvez seja o start, o gatilho para que você desenvolva o perdão. Entendeu? Então, isso é uma condição que Deus reorganiza a nossa vida com aquilo que aparentemente se julga-se sem consequência. Meio que tipo um chacoalhão, né, Sandro? Para lembrar a gente das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e recondicionarmos a nossa existência de uma maneira mais prudente, mais responsável, né? E lembrando também que algumas reencarnações são compulsórias. O que quer dizer isso? Que nessas reencarnações específicas, que não é a maioria, né? São algumas, são encarnações de resgates. Aí nós não participamos nem da programação das nossas provas, porque daí não são provas que nós estaremos exercendo, serão expiações. Algo que nos é imposto, mas aí é para aqueles espíritos bem recalcitrados, que pode ser um de nós, obviamente, né? Que vêm em encarnações compulsórias. Então, vamos dizer assim, com as programações colocadas, um termo bem popular, goela abaixo, né? Sandra, já vou seguir contigo, então. Se a morte não pode ser evitada quando ela tende a ocorrer, dar-se-á o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida? Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente? As duas coisas acontecem. Muitas das coisas que não são importantes, na verdade, para a nossa história reencarnatória, elas podem ser evitadas e normalmente o são, né, pela interferência da espiritualidade, inclusive agindo sobre nós, né, nos intuindo para que não façamos algo que poderia nos causar um mal ou um tormento material, porque não é objetivo da espiritualidade que nós tenhamos males materiais. Nós temos eles pelas nossas escolhas, pelas nossas más escolhas. Qual é o objetivo da espiritualidade que nos coordena? É que nós evoluamos moralmente, né? E aí, no moral, não existe a interferência deles. É o nosso arbítrio que age, né? Então, há casos que pode ser interferido, né, para que não aconteça, mas são casos pouco relevantes, na verdade. É o que eles dizem, que são coisas muito pequenas, os espíritos nos dizem. Sobre essas coisas, né, tipo, não caiu tijolo na cabeça, essas coisas podem até, você não quebrar uma perna, essas coisas até pode ter a interferência da espiritualidade nos protegendo disso, porque isso não interfere no produto final da nossa encarnação, né? São coisas materiais. E há coisas que devam acontecer e que eles não podem interferir, são as ações morais, né? Que são aquelas que já estavam pré-determinadas lá. Só que nós não podemos achar que tudo está pré-determinado. Então, no Livro dos Espíritos, eles nos dizem, por exemplo, que se nós queimamos o dedo, é porque nós tivemos uma atitude negligente, né, ou imperícia de colocar o dedo em algo quente. Isso não estava escrito. Isso foi uma decisão material momentânea que não tem nada a ver com a moral. Então, esses pequenos acontecimentos da vida pode ter interferência dos espíritos e só não pode ter interferência dos espíritos naquilo que é moral. E principalmente, que é o que tu falaste lá no início, Ju, que aí sobre esse efeito não vai ter interferência nenhuma da espiritualidade, é o momento em que nós chegamos nesse mundo e o momento que nós saímos dele. Obrigado, Sandro. Então, né,
no ponto de vista moral mesmo, é o uso da nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio por meio das nossas ações, das nossas atitudes, é que nós vamos poder evitar acontecimentos que deveriam acontecer, ou vice-versa, nós podemos fazer com que aconteçam. Jana, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, ao escolher uma existência, o homem, o espírito encarnado, que comete um homicídio, ele já sabia que iria se tornar um assassino? A resposta ali do Livro dos Espíritos é bem objetiva ali no seu início, né? Que não, né? Ninguém faz uma programação reencarnatória para o mal, escolhendo o mal. Então, ao reencarnar, temos o livre-arbítrio para as nossas escolhas, né? Sejam provas ou expiações, que vai gerar nessa escolha uma fatalidade, que nós vamos nascer, digamos assim, num ambiente onde pode nos levar a praticar um assassínio, digamos assim. Mas dentro dessa situação que nós vamos ter que escolher, então, né, dentro das possibilidades, nós vamos querer praticar aquele fato ali, que vai gerar a questão moral que nos ampara, né? Então, dentro do nosso livre-arbítrio, da vontade que nós devemos empenhar para nós evoluirmos, buscando a nossa vida moral, aí que vamos ter que lutar, né, para a nossa evolução. Então, sempre quando nós escolhemos melhorar em nossa reencarnação, nunca que vamos escolher um fato negativo, mal, né, que prejudique a nós ou aos outros. Obrigado, Jana. Lide, na questão 862, Kardec questiona os benfeitores dizendo que há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso de fatalidade? Ju, e a espiritualidade responde: a fatalidade, se a queres chamar assim, ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e a sua resignação, como a gente falou aqui já. Então, na erraticidade, o espírito escolhe ter uma vida que exige dele mais paciência, numa situação de convivência que precisa mais resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com a sua inteligência e sua aptidão. Aí a espiritualidade vai dar um exemplo. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grandes chances de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o fazem sair do seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua, mas em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Obrigado, Lide. Isso nos conecta, né, com aquilo que nós já falamos em outros estudos da harmonia que é a criação divina, né? Tudo é harmonioso e cada um de nós tem um espaço nesse conjunto. E essa situação em que tudo parece dar errado, de toda a resposta aqui da Livro dos Espíritos, o que eu acho mais interessante ali é o final, quando nós nos colocamos na posição que não é nossa.
E aí que vai a importância do estudo, do autoconhecimento, para saber qual é o meu papel verdadeiro nessa vida. Certo? O que eu estou desenvolvendo hoje é algo a que eu fui realmente, será predestinado lá na programação, ou eu estou comprando uma ideia que não é a minha? Né? Tipo a pessoa perdida, né? Pessoa perdida. Isso, existem muitos casos, nós falamos aqui no domingo, profissionalmente falando, por exemplo, de pessoas que geram uma atividade profissional mais em atendimento ao desejo do pai, da mãe, do companheiro, da companheira, do que da sua própria verdade. E nós já vimos em outros estudos, em outras coisas, como nós não sabermos da nossa verdade nos faz mal. E nós já vimos também da psicosfera, né, que é aquela energia que nós produzimos ao redor de nós. Imagina nós produzindo algo que não nos faz bem, que não está sintonizado conosco. Nós giramos um ciclo vicioso de sentimentos ruins que vão gerando um ciclo vicioso de coisas dando errada. Mas o problema está em nós, tá nas nossas escolhas. Mais uma vez, o que está em ação aqui é o assunto de hoje, é a liberdade, é o livre-arbítrio. Então veja como tudo isso pode conectar com coisas importantes no nosso dia a dia. Então, nós temos que pensar sobre a nossa moral, é óbvio, é o nosso maior objetivo, mas nós temos que pensar sobre as nossas funções também. Nós estamos no lugar certo, e se nós não estamos no lugar certo, não estamos amando, fazendo o que nós amávamos, não existe como nós fazer diferente e amar o que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta que tem que ficar nesse questionamento aqui. Talvez mesmo fazendo o que nós não gostamos, se nós passarmos a amar o que nós estamos fazendo, talvez muda esse conceito aqui de que nada saia bem. E que a gente comentou domingo também, né, que o homem acaba se perdendo nessa ambição e nesse amor próprio, porque a gente também é ainda ignorante e somos criados assim. Então a gente é criado como um ser primitivo e através das reencarnações a gente vai ganhando maturidade espiritual. Eu acho que também para acabar decidindo nessas questões de profissões, como você falou, né, Sandro? Então acho que com a maturidade espiritual a gente vai tendendo pelo lado mais certo, né? E eu acho que se a gente começar a entender que esses fracassos, ou até que ele brinca que se a gente quiser chamar de fatalidade, pode ser um aviso para a gente cair, mas se erguer, compreendendo mais as leis de Deus que a gente está falando, compreender mais o amor de Deus com nós, né? E realmente, né, Lid, é ainda a nossa condição de espíritos imperfeitos que às vezes nos faz enxergar muita desgraça, muita coisa errada, né, muita aflição. E se a gente observar com mais atenção, a gente vai ver que são oportunidades de mudança, né, e que a gente mesmo escolheu essas oportunidades. E que não adianta colocar a culpa no destino, né? Porque se a gente está sofrendo uma consequência de alguma coisa, é por causa das nossas próprias faltas, né? Agora, seguindo adiante, quando nesse mesmo capítulo da Lei de Liberdade, nós chegamos ao item conhecimento do futuro, os benfeitores nos esclarecem que o futuro ele poderá ser revelado ao homem somente em casos raros e excepcionais. Nesses casos raros e excepcionais, Deus permite que seja revelado. Sandro, existe um objetivo para que o futuro seja ocultado ao homem? Com certeza. E qual é esse objetivo? Na verdade, é proteção do nosso livre-arbítrio. É a proteção da nossa liberdade de escolha. Veja que legal isso, porque, veja bem, se nós conhecêssemos o futuro e soubéssemos que o nosso futuro nos reserva saúde, nós iríamos ser negligentes com a saúde que nós temos. Certo?
E não teríamos a capacidade de escolha, nós já estaríamos direcionados a essa escolha. Se o futuro nos dissesse que nós teríamos doença, nós perderíamos completamente a nossa disposição em viver. Ficaríamos esperando a doença fatal. Né? E o que nos faz levantar todo dia e ter um projeto novo? É justamente não saber o futuro. É o que nos conduz com o mesmo empenho, com a mesma capacidade de escolha, com a mesma alegria ou tristeza, aí vai do que cada um vai escolher para a sua vida, a fazer todo dia. O que traz vitalidade para as pessoas idosas, por exemplo? São os projetos. É a incerteza do futuro. Né? E a própria fatalidade não é igual para todo mundo, a hora de ir embora, justamente por isso. Se tivesse um momento determinado para o fim da vida, por exemplo, né? Da vida do corpo, que projeto teria uma pessoa de 90 anos? Né? Daqui a pouco, o projeto dela é mais amplo ainda que uma de 30. Porque o momento da partida é anterior ainda a de 30 do que a que já tem 90. Então, é o que dá esse esquecimento, essa impossibilidade de saber o futuro, é o que nos dá justamente essa liberdade de agir. Né? Se o futuro estaria nos enjaulando dentro das possibilidades já pré-determinadas. Estaria o comodismo, né? E aí nós estaríamos negligenciando uma outra lei natural, que é a lei do trabalho. Todas as outras, na verdade. A lei da conservação, nós não íamos mais querer conservar. Não. Então, o futuro não nos é dado. E nos diz, numa matéria que eu li na Revista Internacional do Espiritismo, que o autor diz numa matéria que para Deus tudo é presente. Que o passado não nos importa mais, porque ele já está refletido no presente. Hoje o nosso presente são os resgates de um passado que nós já vivemos, né? E que o futuro é resultado do que nós estamos fazendo no presente também. Então o Espiritismo traz essa calmaria, vamos dizer assim, que nos coloca no presente. Porque tentar saber do passado e tentar saber do futuro são situações que nos trazem aflições, normalmente. Né? E essas aflições são em função do que normalmente do nosso egoísmo. Porque nós queremos saber o que nós éramos, para saber se nós éramos nobres, não para saber se nós éramos criminosos. É ou não é? Normalmente o que nos motiva a saber passado e futuro é vaidade. Quero saber o que eu fui lá atrás. Né? Então, esse desconhecimento, tanto lá do passado, que é o esquecimento do passado, que também é o que já se tratou aqui, e a impossibilidade de saber futuro é o que coloca tudo em seu tempo. Coloca tudo dentro das nossas mãos, das nossas responsabilidades. Sabe? Nós não poderemos dizer que deixei de fazer ou fiz algo porque eu não tive demérito ou porque não vou ter o mérito na frente. Então, é o que sela a liberdade do hoje, do agora, daquilo que eu realmente posso fazer. Né? E também, né, Sandro, assim, ainda sob a nossa responsabilidade, das vezes que buscarmos, né, certos adivinhadores e conhecedores, assim, né, também é nossa responsabilidade estar indo atrás de algo que não vai, como assim dizer, nos auxiliar na nossa caminhada, né? Exatamente, e se como nós vimos aqui que de fatal, de determinado é só a nossa hora de ir embora, qualquer coisa que falarem do nosso futuro vai estar vinculada ao nosso arbítrio. Então, se a partir do conhecimento daquela verdade futura, você mudar algo no teu comportamento, aquilo já pode ser uma mentira, não ser uma verdade. Porque ela vai ser consequência, o teu futuro vai ser consequência de algo que você está fazendo hoje. Então, se você sabe o futuro, mas não sabe o caminho que levou para aquele futuro, esse futuro pode mudar a qualquer momento. A não ser o momento de deixarmos esse mundo. Realmente. Obrigada, Sandra. Lide, como já foi falado ali, se é conveniente, né,
o futuro permaneça oculto. Por que algumas vezes Deus permite que ele seja revelado? Tem um objetivo aí? Então, raramente, quando isso acontece, quando Deus permite que esse reconhecimento de alguma coisa previamente, é para facilitar a realização da ação de alguma coisa, ou até para auxiliar o desenvolvimento espiritual. Que a gente tem que levar em consideração aqui que frequentemente essa permissão caracteriza uma prova para o homem. E por que uma prova? Porque a perspectiva de saber alguma coisa vai despertar sentimentos. E aí pode ser bons ou maus. E aí que está o mérito ou demérito de saber isso, de saber previamente alguma coisa. E aí o Livro dos Espíritos nos traz um exemplo para demonstrar isso. Um homem que tem a informação que vai receber uma herança, no qual não contava. Isso pode gerar um sentimento de generosidade ou pode despertar sentimentos de ganância, de ambição, de cobiça. E, além disso, também pode gerar uma outra prova, no caso que essa revelação não se cumpra. Como que esse homem, como que esse espírito vai lidar com os sentimentos de decepção que vão vir disso. Então, quando raramente essa permissão acontece, normalmente está associada, então, a essa prova, né? Obrigada, Lide. Jana, visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. A Deus nada é necessário provar, né? Ele sabe tudo sobre os espíritos, nós, seres humanos, que criou. E como diz lá no Livro dos Espíritos, lá no início, nos criou simples e ignorantes, né? E através do nosso livre-arbítrio, como nós viemos falando, nós temos as escolhas a fazer, a forma como vamos empregar, se essas escolhas irão ser positivas ou negativas, mas Deus, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer conosco, mesmo Ele vendo que nós estamos indo para um lugar errado, Ele não pode intervir, né? Ele, sabendo, tendo todo o conhecimento, se Ele intervier, Ele vai alterar o nosso livre-arbítrio. Nós não vamos não vamos conseguir com as nossas escolhas ultrapassar as barreiras. Se nós soubermos do nosso futuro, seja bom ou mal, teremos negligência em relação às atitudes, né, a ser tomadas. Então, nós temos que ter noção das nossas responsabilidades, porque não podemos também, Deus não vai tirar nenhuma conclusão sobre nós antes de nós passarmos pelas dificuldades, pelas situações que temos que passar. Como diz até aqui eu vou ler aqui um pedacinho do 871, do Livro dos Espíritos, a resposta em relação a essa questão, que tem um pedacinho que fala assim: por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena o acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então, aí está a questão da responsabilidade que o ser humano tem que ter nas suas escolhas e da forma como vai construir o seu caminho, sempre na busca de melhorar, de se autoconhecer e, diante desse autoconhecimento, ultrapassar situações negativas, problemas que possui, né, no seu íntimo. Obrigada, Jana. Bom, já então nos
encaminhando para o final da nossa roda de conversa, agradecendo cada um que nos acompanha, agradecendo aos irmãos que participaram hoje, dizendo que nesse capítulo da Lei de Liberdade é um capítulo muito rico, um conteúdo muito rico. Então, para aquele que desejar se aprofundar mais, são inúmeras questões, então possa estar buscando no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 10, que vai estar essa lei. Bom, então, já estendendo também nosso agradecimento a todos os irmãos trabalhadores da Casa Espírita que não participam aqui conosco desse trabalho, mas que ficam emanando vibrações amorosas, harmoniosas, para que esse trabalho saia devidamente como planejado, como a gente ainda, imperfeitos que somos, mas buscando juntos esclarecimentos, estudando juntos para caminharmos nessa nossa caminhada de evolução rumo à perfeição. E agradecendo também a todos os nossos irmãos assinantes do Clube do Livro, que com seu auxílio mensal, né, adquirindo uma obra, nos auxilia muito na manutenção da nossa Casa Espírita, na manutenção de todo esse trabalho. Então, é uma enorme gratidão a nossa. E agora, então, para que os irmãos possam deixar o seu boa noite, vamos começar pela Jana? Bom, então, que possamos, né, mais uma vez, assimilar os ensinamentos que nos é trazido também nessa noite, pôr em prática, absorver tudo aquilo que nos for positivo para o nosso crescimento. E é isso aí. Uma boa noite a todos. Obrigada. Lide. Gente, que legal, né? É a 9ª lei, né? Que construção bacana que a gente fez. E numa resposta do Sandro, ele puxou, não, mas essa depende de uma lei, dessa depende de outra, e como todas dependem uma da outra, e tudo vai numa harmonia, né? Deus é muito bom, e eu fico muito grata de estar aqui hoje, de estudar junto com vocês. Como eu já falei isso semana passada, esse trabalho me impulsionou a estudar mais, e eu agradeço a oportunidade. A todos uma boa noite. Semana que vem estaremos aqui de novo com mais uma lei, e que Jesus abençoe a nós, a vocês, os irmãos queridos, colegas de trabalho. Um beijo. Sandro. Bom, esse trabalho de hoje, né, fala da liberdade, mas eu acho que a mensagem principal que tem que ficar disso é a seguinte: que nós não tenhamos medo. Que nós não tenhamos medo. Esse estudo de hoje, da quinta passada, mostrou que nós fazemos escolhas que vão alterando a forma de andar, né, a forma de conduzir, mas que o fim da estrada, ou dessa estrada, pelo menos, isso já está lá na fatalidade. Então, é óbvio que sejamos prudentes, olhemos para atravessar a rua, usemos a máscara, nos distanciemos, mas que a nossa hora de partir, essa já está programada, e principalmente por nós, normalmente. E nós sabemos qual é essa hora. Foi dado o esquecimento do passado para que não nos perturbemos com isso, mas nós sabemos essa hora. Então, que o resultado desse estudo de quinta passada e de hoje seja aquele que tire essa aflição do nosso peito, do nosso coração. Que confiemos que nós somos responsáveis por essa escolha. E ela já está pré-determinada. E a nossa função é cuidar para que ela seja o mais próximo possível do que foi programado. É para isso que se cuida da vida. Não é para aumentar a vida. É para que nós cheguemos lá no momento da partida com os méritos do processo. E com menos deméritos. Então, eu acho que é bonito isso. Isso traz alívio para o nosso coração, sabe? Para a nossa
capacidade de reagir a esses desafios que colocam em risco principalmente a nossa vida, a vida do corpo, porque sabemos que a do espírito é imortal. Então, como nós estamos indo para o final das leis morais, temos agora a última, né, que é a lei de justiça, amor e caridade, que é longa também, que nós possamos cada vez mais trazer esse entusiasmo de que a vida tem seu tempo nesse plano, né, e que ela é bonita, que ela tem que ser vivida com intensidade o tempo que for. Tá? Então, assim, muita gratidão por esse trabalho, gratidão por poder estar compartilhando aquilo que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Lembrando que o que se fala aqui não são ideias nossas, né? Nós somos repassadores da ideia do Espiritismo, e nesse caso do Livro dos Espíritos, mas que nós temos essa convicção de que é bom saber disso. Isso faz bem, isso traz serenidade para o nosso coração. Então, um abraço. Eu vou trocar o beijo hoje por um abraço bem apertado em cada um dos que nos ouve, né, para que nós nos completemos um ao outro com esse abraço generoso, amoroso e fraterno. Até semana que vem, que Jesus nos coordene nesse trabalho sempre. Bem, meus queridos, nas palavras do Sandro, é uma gratidão que às vezes a Lide, né, Lide, é uma alegria que às vezes não cabe na gente, que a doutrina espírita nos proporciona, que nós possamos olhar para essa lei de liberdade e que ela possa caminhar de ladinho com a responsabilidade. Aí nós vamos conseguir isso que o Sandro nos disse agora, né? Vamos ser responsáveis, vamos aproveitar ao máximo essa existência para conseguirmos cumprir aquilo que nos comprometemos a fazer, né? Um abração e até quinta-feira que vem. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada
coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.